Como eu sempre digo, não é que o uso da medicação é um problema em si. O maior problema está no uso inadequado, onde você fica apenas com as consequências negativas do uso daquela medicação. Hoje, em especial, nós vamos conversar sobre o omeprazol e sua família aí, né, pantoprazol, os prazóis da vida que existem aí. E nós temos que ter muito cuidado com o seu uso, em especial em cães, porque eles vão trazer sim algumas consequências e alguns efeitos colaterais. Nós já vamos entender a diferença entre essas duas palavrinhas, né? Então hoje nós vamos passar por 5 pontos, eu quero que você me acompanhe aqui. Primeiro, vamos falar sobre o mecanismo de ação, como é que eles funcionam e por que o problema está exatamente no seu mecanismo de ação, muitos dos problemas, os efeitos colaterais, as consequências comuns e esperadas desse tipo de problema. Vamos conversar também sobre um problema maior que existe no uso dos cães, problema ainda maior do que esses anteriores, e alguma alternativa ao uso do omeprazol. De fato, se você precisa usar ali algo para proteger a mucosa gástrica, uma alternativa interessante, um fitoterápico bem bacana aqui. Bom, começando então pelo seu mecanismo de uso, o que nós sabemos, né? Como é que ele funciona? Eles são chamados de inibidores de próton, porque eles vão inibir uma bomba que fica lá na célula da mucosa gástrica, a célula parietal. E o que essa bombinha, né, ela faz? Ela tem a função de levar para dentro da célula uma molécula de potássio e ao fazer isso, ela coloca para fora uma molécula de cloro e uma molécula de hidrogênio. Essas duas moléculas na mucosa intestinal elas vão se ligar e vão se transformar em ácido clorídrico, que é o ácido que é responsável pela queda, né, do pH estomacal. Então é o ácido clorídrico que vai dar o baixo pH característico do estômago. Um dos problemas aqui é esse bloqueio ele é irreversível. Então, uma vez que aquela bomba ela foi bloqueada pelos prazóis da vida, ela não volta a funcionar, não é um bloqueio temporário. Isso parece muito bonito, né? Se eu tenho um animal com gastrite, se eu estou dando uma medicação que tem um potencial de atacar aquela mucosa mais sensível, se eu preciso de alguma forma proteger aquela mucosa, parece algo muito inteligente de se fazer, diminuir o pH gástrico, porque o pH gástrico mais baixo significa mais acidez, e mais acidez significa que aquela mucosa ela vai estar mais propensa ou pode irritar aquela mucosa que não está saudável. Porém, aqui já começa o primeiro problema, né? O pH estomacal ou o estômago ele é um ambiente que precisa estar ácido por uma série de funções que nós vamos ver já aqui nos efeitos colaterais e etc. E, geralmente, esses medicamentos né, eles são utilizados para tratamento de gastrite. Mas observe como ele não resolve o problema da gastrite. Isso serve para cães e para humanos também, tá? Inclusive, alguns efeitos colaterais, alguns sintomas que eu vou falar aqui são em humanos, mas eu acredito que eles se repitam em cães, só que os cães não tem como falar que eles estão com dores de cabeça, por exemplo. Então, quando nós fazemos isso para um tratamento de gastrite, por um curto período de tempo, até pode fazer algum sentido. Porém, é muito comum colegas, e pode ser que você seja um deles, né, fazer esse uso preventivo, né, geralmente associado ali a algum antibiótico ou algum anti-inflamatório. Então, já faz antes de existir qualquer tipo de problema. Com aquela ideia errada, fique bem claro aqui, de que mal não faz. Como nós vamos ver aqui, obviamente que tem sim consequências muito negativas do uso indiscriminado desse tipo de medicamento. Então ele não é inofensivo. Apesar de parecer uma grande ideia, né, nós colocarmos aqui nós utilizarmos, aumentarmos o pH gástrico, isso não é uma ideia tão boa assim. Bom, alguns efeitos colaterais, né? O que eu estou chamando de efeito colateral? Aqueles efeitos que não estão diretamente relacionados com o mecanismo de ação, ou que não é esperado que ele aconteça. Não é porque o medicamento funcionou bem. Algum efeito, alguma reação individual, algum efeito, algum problema de fato da medicação. Né? Como eu disse, né, eu peguei aqui algumas coisas de humanos, mas eu acho que vale a pena elencar para que a gente tenha ideia e observemos se isso não está se replicando, não está se repetindo com os nossos animais. O primeiro deles é dor de cabeça. É muito frequente em humanos eles sofrerem dor de cabeça com o uso de omeprazol. Claro que os cães eles não vão falar que eles estão com dor de cabeça, mas se você perceber, né, que aquele seu paciente, você perceber que seu cão
Não sei, ele tá ficando mais letárgico, tá mais apático, tá mais quietinho, tá mais irritado. Pode ser um efeito colateral relacionado a esse desconforto que ele tá sentindo. Cólica também, e é bem comum de acontecer. Outros distúrbios gastrointestinais, diarreia líquida, gases, mas eu vou deixar pra gente falar sobre os problemas gastrointestinais a hora que eu for falar sobre consequências, porque muitos desses problemas gastrointestinais não são de fato uma reação adversa, é uma consequência do uso ou do funcionamento, né, do mecanismo de ação do medicamento, principalmente aqui, ou efetivamente devido a essa baixa redução do pH estomacal. Temos também alguns casos de edemas, tanto edema de face, né, então aquele animal, aquele paciente que ele vai ficar ali com, às vezes, edema de lábio, edema de língua, ou edemas pelo corpo mesmo, né? Tem uma maior retenção de líquidos, um inchaço, vamos chamar assim. Alguns indivíduos apresentam prurido, principalmente aqui indivíduos que têm algum histórico de problema de pele. Em humanos é bem comum, em pacientes que têm histórico de lúpus eritematoso, em fazer uso, né, do medicamento pode vir a ter esses problemas, e também algumas lesões cutâneas. Então pode ser que não seja coincidência que você está fazendo ali o uso de um omeprazol ou de um prazol desses da vida no seu animal ou no seu paciente, ele está apresentando uma piora do quadro de pele, pode estar sim relacionado ao uso da medicação. Pensando agora em algumas consequências que vão ocorrer devido ao uso do medicamento, e claro, muitas dessas consequências elas estão relacionadas ao tempo, né? Alguns indivíduos, quanto aqui no efeito colateral, na reação adversa mesmo, pode ser que comece hoje, amanhã ela comece a apresentar esse problema, as consequências ela está mais relacionada ao uso, ou uso contínuo por muito tempo, ou às vezes o uso recorrente. Sempre que você, não sei, esse animal tem muita gastrite, sempre que você leva lá no veterinário, ele vai e prescreve um omeprazol. O seu paciente, ele tem quadros de gastrite, refluxo, aquele desconforto, aquele ficar mascando, aquela salivação excessiva, que você associa isso ao quadro de gastrite, e você vai e prescreve sempre o uso desses prazóis para ele. Então pode ser esse problema. Já puxando aqui, né, a questão dos problemas gastrointestinais, nós vamos ter todos aqueles problemas relacionados a um processo de má digestão. Porque se nós formos lembrar, né, uma recordação rápida aqui, como é que funciona, né? Nós temos ali o duodeno, o esôfago, o estômago, e depois ali vai duodeno, jejum e ilho, né? Nós temos esses dois ósseos aqui que fecham e abrem. O ambiente desse estômago é de baixíssimo pH, em especial nos cães, né? O pH dos cães é próximo de 1. Então é um estômago extremamente ácido, tanto que eles são capazes de digerir ossos com facilidade, pedaços grandes de carne e etc. Então eles precisam, né, desse estômago muito bem capacitado para poder digerir esse tipo de alimentação. Uma vez que nós alteramos esse ambiente, o que nós estamos fazendo é alterar todo o processo digestivo que vai dali adiante. Então é comum nós observarmos nesses animais com o uso de omeprazol, o uso de inibidores de bomba de próton, nós vamos ter animais que vão começar a apresentar gases, a própria diarreia, né, também pode acontecer, fezes amolecidas, fezes pastosas, às vezes não aquela diarreia líquida, aumento de frequência e perda de consistência, mas às vezes uma alteração na característica normal das fezes. Um problema mais aqui a longo prazo, né, a própria disbiose. Lembre-se, nós estamos aqui alterando o processo digestivo do cão, interferindo de forma ativa em uma variável ou um ponto muito importante nesse processo digestivo, que é a acidez estomacal. Isso vai ter consequências dali em diante. Tanto é que nós aumentamos, né, o risco de infecção por conta disso. Em especial, e aqui já entra esses dois aqui, né, quando nós usamos o antibiótico. Olha só que interessante, né? Nós temos ali naquele cão saudável um pH estomacal baixo, nem em todo cão, nós já vamos ver isso aqui no ponto 4, mas é para aquele pH estomacal estar ácido. Além do processo digestivo, esse pH estomacal ácido ele tem uma função de uma barreira química contra agentes patógenos do ambiente. Então, se o indivíduo ele tem contato ali com Clostridium, que está no ambiente, ele perde uma barreira protetiva. A salmonela, né, tão temida aí pela galera que é contra a dieta crua, uma das principais formas de você aumentar a predisposição de um animal
desenvolver salmonela é você diminuir o pH estomacal, é você dar um inibidor de bomba de próton para aquele indivíduo. Aí esse indivíduo ele vai estar mais predisponente a ter uma salmonelose. Porque tanto a salmonela como o Clostridium, e essas duas aqui, eu listei elas aqui porque elas são as infecções mais comuns em indivíduos utilizando inibidores de bomba de próton, são bactérias que são micro-organismos que estão no ambiente, são bactérias que estão ali mesmo no ambiente, e elas se tornam um problema, desenvolve uma salmonelose, desenvolve uma clostridiose a partir do momento que o indivíduo, que o organismo não é capaz de lidar com aquilo, aqui no caso porque ela perdeu uma barreira química importante, que é o baixo pH estomacal. E esse pH estomacal ele também vai ser importante para o processo digestivo. Tanto é que uma das consequências comuns reportadas são as deficiências nutricionais. Todo o processo digestivo vai estar alterado. Voltando aqui nessa questão da disbiose, né? Imagine agora que você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você tira o pH estomacal, você aumenta o pH estomacal, e esse pH estomacal ele funciona como um modulador intestinal, né? Então entra ali todos os micro-organismos. Eu tenho um pH estomacal baixo, fisiológico, então ele seleciona por meio dessa primeira barreira química, somente aqueles micro-organismos que são interessantes que avancem, né, para o processo digestivo. Uma vez que eu perco essa barreira química, vai avançar para o restante do trato gastrointestinal micro-organismos que não deveriam estar lá. E isso chama o quê? Uma disbiose. Então nós estamos alterando o bioma gastrointestinal devido a um aumento do pH gástrico. Associado a isso, o que geralmente é feito, né? O uso de antibiótico. E o antibiótico ele é um indutor de disbiose. Né? Inclusive, quando você quer estudar em modelos de laboratório, né? Modelos para fazer algum estudo, modelos experimentais, a indução de disbiose é feita pelo uso de antibiótico. Você faz ali a disbiose e depois você estuda aquela disbiose. O que acontece, né? Você já está alterando, tem a mudança de pH, que já é um elemento que vai causar essa disbiose, mais o antibiótico somado junto, né? Então essa combinação, ela é uma bomba que você está colocando para o trato gastrointestinal. E mais uma vez, medicamentos eles são uma maravilha. Nós devemos usar medicamentos. O problema é o uso indevido desses medicamentos. É você usar o antibiótico quando ele não deveria usar antibiótico. É você usar o omeprazol quando ele não precisa usar o omeprazol ou qualquer outro tipo de prazol. Vou falar omeprazol daqui em diante, mas você entenda que é todos os medicamentos dessa família de inibidores de bomba de próton. Então, associado a isso, né, a alteração do pH gástrico vai ter sim uma consequência negativa para o processo digestivo. E nós temos duas deficiências nutricionais que são as principais, já bem documentadas em humanos, né, principalmente aqui, claro, quando uso por tempo mais prolongado. Mas o tempo aqui, o quanto tempo, é individual, depende da resposta de cada animal. Duas principais, magnésio e vitamina B12. O uso de omeprazol está relacionado a uma deficiência, principalmente desses dois nutrientes aqui. A B12, isso é muito, muito claro, né? Porque existe um elemento lá no estômago que se chama fator intrínseco. O que ele faz, né? Ele pega lá a moléculazinha de B12 e protege essa molécula de B12 para que ela não seja degradada E a ativação desse fator intrínseco depende de baixo pH. Então é ela que vai proteger a B12 para que essa B12 chegue até o duodeno. Vou voltar aqui para o nosso esquema de estômago. E aqui no duodeno que ela vai ser absorvida. E uma vez que nós temos às vezes problemas absorvitivos, há já uma deficiência de B12 aqui. Um outro problema, uma outra consequência que é comum é uma baixa saúde óssea, também relacionada a uma baixa absorção de cálcio. Provavelmente, não sabemos ao certo, mas provavelmente relacionada a baixa absorção de magnésio, né? A absorção de cálcio e magnésio, elas são de cálcio é dependente de magnésio, que vai gerar aqui, né, principalmente osteoporose e predisposição para fraturas. Aqui eu estou falando em humanos, mas isso também vai acontecer nos cães, mais uma vez pela própria alteração do pH, muito provavelmente. E aqui o que mais me preocupa, principalmente no uso prolongado, em humanos é muito bem documentado a associação com demência. O mecanismo ainda é desconhecido, mas já vamos falar aqui, eu tenho algumas hipóteses. Bom, nos cães nós temos também, né, a disfunção cognitiva canina,
que é a demência, né? Aquele problema, aquela perda da capacidade cognitiva que acontece com o tempo, né? E em animais idosos. Então eu teria muito cuidado no uso de omeprazol em animais idosos. E se você precisa de fato usar o omeprazol por longos períodos de tempo, é muito interessante que você capriche, né, na suplementação desses dois nutrientes aqui. Então, de fato, às vezes o omeprazol é usado até para alguns tipos, né, de problemas neurológicos. Você precisa usar altas doses para sempre, muitas vezes na vida daquele animal. Então, vale a pena focar, se você é neurologista, se você tem um paciente com esses tipos de problemas, ou até se você está usando ali por um período maior, às vezes para um tratamento de gastrite, independente, é de fato necessário? Essa é a primeira pergunta. Sim. Então, cuide disso, né? Cuide de suplementar esses dois nutrientes aqui, que muito provavelmente, às vezes, até de forma injetável, pensando principalmente aqui em B12, para não depender ali da absorção gastrointestinal. Pensando aqui agora na demência, quais os possíveis mecanismos que eu acredito, né? Primeiro, a própria deficiência de vitamina B12, né? Nós sabemos que a vitamina B12 ela é importantíssima para a função cognitiva. Claro que aqui eu estou especulando, né? A gente não tem isso muito bem definido, mas também, a mesma forma o magnésio também, né? O magnésio também ele é muito importante para o funcionamento do sistema nervoso, para a saúde cognitiva. E também, claro, né? Nós não temos bombas de próton, ou as protons pump, somente na célula parietal do sistema do estômago. Elas estão espalhadas por vários lugares do corpo, inclusive, e eu até falei de um dos usos do omeprazol, né, em neurologia, inclusive no cérebro ou no sistema nervoso central. E essa alteração pode ser que seja aí essa indução, ao maior acometimento, a maior ocorrência de demência em indivíduos que estão sob o uso de omeprazol. Claro, lembrando mais uma vez que aqui nós estamos falando por uso prolongado. Uso prolongado aqui, mas quando nós pensamos nesse problema inicial, né, esse problema que eu mencionei aqui, esse problema de desbiose, esse problema de maior predisposição de infecção, isso em um curto período de tempo a gente já pode ter esse tipo de problema acontecendo. Que não é uma reação adversa, lembre-se, né? É uma consequência do uso do medicamento. Um problema maior que eu vejo é que a maioria dos cães hoje sofre de um problema que é chamado de hipocloridria. Acredito eu, relacionado ao uso de alimento industrializado. Se você nunca ouviu falar o que é hipocloridria, ela é um aumento do pH gástrico devido a algum tipo de problema, geralmente induzido pela alimentação. O que é uma hipocloridria? É uma baixa produção de ácido clorídrico. Lembre-se, o ácido clorídrico é o que vai diminuir o pH gástrico. Muitos cães hoje apresentam todos esses sintomas que eu falei para vocês, né? Eles estão de, às vezes, ficar como se estivesse mascando um chicletinho, às vezes eles ficam lambendo o chão, às vezes eles comem e regurgitam depois de muito tempo aquele alimento praticamente intacto, praticamente inteiro, sofrem de muita eructação, é muito arroto. Então nós temos muitos problemas relacionados a esses quadros de hipocloridria devido a uma alimentação errada, ou então em consequência do uso de medicamentos, em especial aqui o nosso protagonista de hoje, que é o omeprazol. Como eu disse, né, que essa inibição ela é irreversível e às vezes o uso por muito tempo vai mesmo levando a uma produção tão baixa de ácido clorídrico que o animal entra num quadro de hipocloridria. E muitas das vezes, aqui pensando em alimentação natural, eu tenho até um vídeo, eu vou deixar ele no final aqui, onde eu falo sobre como melhorar a transição ou os cuidados que nós temos que ter na transição para dietas da ração para alimentação natural. Muitas vezes as dificuldades enfrentadas na transição é por conta disso daqui. O estômago, eu estou assim, simplificando, né? Mas o estômago daquele animal não está preparado para receber outro tipo de alimentação que seja diferente de ração. Então por isso que ele sofre muito com essa transição. Então é uma transição muito difícil. E às vezes o que nós precisamos fazer, e eu falo isso lá nesse vídeo, né? É ajudar a diminuir esse pH. Nós podemos fazer isso com os nutracêuticos, em especial aqui a betaína HCl, ou até com vinagre, por exemplo, dependendo aí da gravidade. Outro problema também aqui é quadros de gastrite, que às vezes são causadas por uma bactériazinha que se chama H. pylori, acho que é com Y mesmo.
Essa H. pylori, isso sou eu aqui interpretando o que eu já vi de estudos, tá? Eu percebo que ela está presente no estômago, em estômagos que sofrem de uma disbiose gástrica. Ou seja, eu tenho um pH aumentado, há ali uma mudança naquele microbioma, naquele microambiente, então eu tenho um favorecimento para o desenvolvimento da H. pylori. E aí ela sim pode, ela nesse quadro, né, de uma onde ela começa a se tornar um problema, ela começa a atacar a mucosa gástrica, podendo chegar ali até gastrite e úlcera se não for tratado. Então, para muitos pacientes que têm gastrite, primeira coisa, claro, né, precisa de sair do industrializado. Qualquer pessoa com gastrite que for no médico humano, pensando aqui, né, pessoa humano, a primeira coisa que ele vai falar é: olha, você precisa se alimentar melhor, você precisa comer menos industrializado, você precisa parar ali de tomar existem alguns alimentos específicos, né, você toma menos café, toma menos refrigerante, molho de pimenta, mas parar de melhorar a alimentação. O que resolve o problema de gastrite é mudança alimentar. E essa mudança alimentar é a base, mas nós também precisamos intervir ajustando ou corrigindo esse pH gástrico. Claro que às vezes precisa ser no segundo momento, né? Às vezes eu tenho ali uma mucosa comprometida, então eu preciso primeiro tratar essa mucosa, e já esse o quinto ponto que vai ajudar nisso. Preciso tratar essa mucosa, mas uma vez que eu tenho essa mucosa tratada, eu preciso recuperar a capacidade desse estômago de acidificar o bolo alimentar. Uma alternativa interessante, pensando em se eu tenho uma gastrite, eu preciso um protetor de mucosa ou um cicatrizador, algo que vai ajudar a recuperar essa saúde da mucosa gástrica, é a famosa, conhecida espinheira santa, né? Bem interessante, dá para usar chá. Eu não gosto muito do uso de chás, porque é muito difícil de nós dosarmos, né, qual que é a concentração do medicamento que tem ali dentro. Então, nós não conseguimos saber exatamente quantos miligramas do ativo você está consumindo com o chá, porque vai depender, por mais que seja padronizado, assim, tem muitas variáveis para a gente conseguir se padronizar. Mas pode ser uma alternativa, mas às vezes pedir para manipular mesmo, né? 10 miligramas por quilo de espinheira santa oferecida em jejum. É um santo remédio para quem tem aí, não é santo à toa, né? O nome não é à toa, né? É uma excelente alternativa para quem sofre com problema de gastrite, para quem tem paciente com problema de gastrite, para quem precisa recuperar a saúde da mucosa gástrica. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, deixar o comentário e sugira, né, outros temas, outros medicamentos que você gostaria que eu falasse também. Será um grande prazer abordar e trazer coisas que te interessam. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo.